20 plantas que transformam seu jardim em dinheiro. Você já olhou para o seu quintal ou varanda e pensou: será que dá para ganhar dinheiro com isso? A resposta é sim. Muitas pessoas não sabem, mas é possível transformar um simples espaço verde em uma fonte de renda. Não precisa ser um agricultor profissional nem ter uma fazenda enorme. Com algumas plantas certas, cuidado básico e um pouco de organização, você pode vender produtos frescos, ervas, flores e até mudas para vizinhos, feiras ou pela internet. A ideia aqui não é complicar. Pense em coisas que você já vê no dia a dia: aquele manjericão que cresce rápido na cozinha, os girassóis que enfeitam as ruas no verão, ou até mesmo os temperos que sua avó sempre teve no quintal. Muitas dessas plantas são fáceis de cultivar, crescem bem em vasos ou canteiros pequenos e têm boa procura. O segredo está em escolher as que se adaptam ao seu espaço, ao clima da sua região e que as pessoas realmente queiram comprar. Neste texto, vamos mostrar 20 plantas que podem ajudar você a ganhar dinheiro com seu jardim. Vamos explicar como cada uma funciona, quanto tempo demora para dar retorno, onde vender e dicas práticas para não errar. Não precisa plantar todas de uma vez. Comece com 2 ou 3, teste o que vende melhor na sua cidade e vá aumentando aos poucos. O importante é dar o primeiro passo. Por que plantar para vender? Antes de listar as plantas, é bom entender por que essa ideia pode dar certo. Primeiro, as pessoas estão cada vez mais interessadas em produtos naturais, orgânicos e frescos. Quem compra alface, tomate ou ervas na feira muitas vezes prefere algo colhido na hora, sem agrotóxicos, do que os produtos embalados do supermercado. Segundo, plantar em casa custa pouco. Você pode começar com sementes baratas, vasos reciclados e adubo feito de restos de comida, como cascas de frutas e ovos. Terceiro, dá para vender de várias formas: para vizinhos, em grupos de WhatsApp, em feiras locais, em sites como o Mercado Livre ou até entregando na porta do cliente. Outra vantagem é que muitas dessas plantas crescem rápido. Enquanto um pé de manga demora anos para dar frutos, um pé de rúcula pode estar pronto para colher em menos de um mês. Isso significa que você não precisa esperar muito para ver o dinheiro entrando. E se uma planta não der certo, é só tentar outra. O risco é baixo e o aprendizado é grande. As 20 plantas que podem render dinheiro. Vamos agora às plantas. Separamos elas em grupos para facilitar: hortaliças, ervas, flores, frutas e outras ideias. Cada uma tem suas características, mas todas são boas opções para quem está começando. 1. Hortaliças, verduras e legumes, são as mais fáceis de vender porque todo mundo precisa delas no dia a dia. Muitas crescem rápido e ocupam pouco espaço. 1. Alface. Por que vende? É a verdura mais consumida no Brasil. Todo mundo usa em saladas, sanduíches e até sucos. Como plantar? Em vasos ou canteiros, com solo bem drenado e sol direto por pelo menos 4 horas por dia. Tempo para colher: 30 a 60 dias, dependendo da variedade. Dica: plante variedades diferentes, como alface crespa, lisa e roxa. Isso atrai mais clientes. Onde vender? Feiras, mercados locais, grupos de compras no Facebook ou WhatsApp. 2. Rúcula. Por que vende? Tem sabor forte e é usado em saladas, pizzas e até em sucos verdes. Como plantar? Cresce rápido e não precisa de muito espaço. Pode ser plantado em vasos pequenos. Tempo para colher: 25 a 40 dias. Dica: colha as folhas aos poucos, assim a planta continua produzindo por mais tempo. Onde vender? Restaurantes, lanchonetes e feiras. 3. Tomate cereja. Por que vende? É doce, bonito e usado em saladas, aperitivos e até como decoração em pratos. Como plantar? Precisa de sol pleno e suporte para crescer, como uma estaca ou cerca. Pode ser plantado em vasos grandes. Tempo para colher: 60 a 90 dias. Dica: plante em épocas mais quentes, pois o frio atrapalha o crescimento. Onde vender? Supermercados, feiras, restaurantes e diretamente para consumidores. 4. Cenoura. Por que vende? Todo mundo usa em saladas, sopas e refogados.
Como plantar? Precisa de solo fofo e profundo, pelo menos 30 centímetros. Não cresce bem em vasos rasos. Tempo para colher, 70 a 120 dias. Dica: plante em épocas mais frescas, pois o calor excessivo deixa a cenoura amarga. Onde vender? Feiras, mercados e diretamente para consumidores. 5. Pimentão, por que vende? Usado em saladas, refogados e até em conservas. Como plantar? Precisa de sol pleno e solo rico em nutrientes. Pode ser plantado em vasos grandes. Tempo para colher, 90 a 120 dias. Dica: plante no início da primavera ou outono, quando as temperaturas são amenas. Onde vender? Feiras, mercados e restaurantes. 2. Ervas e temperos. As ervas são ótimas porque crescem rápido, ocupam pouco espaço e têm alta demanda. Muitas pessoas preferem comprar temperos frescos do que os secos do supermercado. 6. Manjericão, por que vende? Usado em molhos, pizzas, saladas e até em chás. É uma das ervas mais populares. Como plantar? Gosta de sol e solo úmido. Pode ser plantado em vasos pequenos. Tempo para colher, 30 a 60 dias. Dica: corte as folhas regularmente para estimular o crescimento. Onde vender? Restaurantes, pizzarias, feiras e diretamente para consumidores. 7. Salsinha, por que vende? Usada em quase todos os pratos salgados, arroz, feijão, carnes, sopas. Como plantar? Cresce bem em vasos e canteiros, com sol ou meia sombra. Tempo para colher, 60 a 90 dias. Dica: colha as folhas externas primeiro, assim a planta continua produzindo. Onde vender? Feiras, mercados e diretamente para consumidores. 8. Cebolinha, por que vende? Usada em omeletes, sopas, saladas e como decoração em pratos. Como plantar? Muito fácil de cultivar, cresce bem em vasos e canteiros. Tempo para colher, 60 a 90 dias. Dica: plante em solo úmido e com boa drenagem. Onde vender? Feiras, mercados e restaurantes. 9. Hortelã, por que vende? Usada em chás, sucos, mojitos e até em pratos salgados. Como plantar? Cresce rápido e pode ser invasiva, se espalha fácil. Melhor plantar em vasos. Tempo para colher, 60 a 90 dias. Dica: mantenha o solo sempre úmido. Onde vender? Feiras, mercados, lojas de produtos naturais e diretamente para consumidores. 10. Alecrim, por que vende? Usado em carnes, pães, chás e até em produtos de beleza. Como plantar? Gosta de sol e solo seco. Não precisa de muita água. Tempo para colher, 90 a 120 dias, mas pode ser colhido aos poucos. Dica: plante em vasos fundos, pois suas raízes crescem bastante. Onde vender? Restaurantes, feiras e lojas de produtos naturais. 3. Flores. As flores são ótimas porque muitas pessoas compram para decorar casas, presentear ou até para usar em receitas. Algumas são fáceis de cultivar e têm boa procura. 11. Girassol, por que vende? É bonito, alegre e usado em buquês, decoração e até em óleo. Como plantar? Precisa de sol pleno e solo bem drenado. Pode ser plantado em vasos grandes. Tempo para colher, 60 a 90 dias. Dica: plante em épocas quentes e regue regularmente. Onde vender? Floriculturas, feiras de artesanato e diretamente para consumidores. 12. Rosa, por que vende? Clássica, usado em buquês, perfumes e até em receitas, como geleias. Como plantar? Precisa de sol e solo rico em nutrientes. Pode ser plantado em vasos grandes. Tempo para colher, 120 a 180 dias, depende da variedade. Dica: escolha variedades resistentes a pragas. Onde vender? Floriculturas, feiras e diretamente para consumidores. 13. Lavanda, por que vende? Usada em sachês, óleos essenciais, perfumes e decoração.
Como plantar? Gosta de sol e solo seco. Não precisa de muita água. Tempo para colher, 90 a 120 dias. Dica: plante em vasos fundos e bem drenados. Onde vender? Lojas de produtos naturais, feiras de artesanato e diretamente para consumidores. 14 Margarida. Por que vende? Bonita e usada em buquês e decoração. Como plantar? Cresce bem em vasos e canteiros, com sol ou meia sombra. Tempo para colher, 60 a 90 dias. Dica: regue regularmente, mas sem encharcar. Onde vender? Floriculturas, feiras e diretamente para consumidores. 15 Violeta. Por que vende? Pequena e delicada, usada em arranjos e decoração. Como plantar? Gosta de meia sombra e solo úmido. Tempo para colher, 60 a 90 dias. Dica: plante em vasos pequenos e regue com frequência. Onde vender? Floriculturas, feiras e diretamente para consumidores. 4 Frutas. As frutas demoram um pouco mais para dar retorno, mas são muito procuradas. Algumas podem ser plantadas em vasos, o que facilita para quem tem pouco espaço. 16 Morango. Por que vende? Todo mundo gosta de morango fresco, usado em sobremesas, sucos e geleias. Como plantar? Pode ser plantado em vasos ou canteiros suspensos. Precisa de sol e solo rico em nutrientes. Tempo para colher, 90 a 120 dias. Dica: plante em épocas mais frescas para evitar pragas. Onde vender? Feiras, mercados, restaurantes e diretamente para consumidores. 17 Limão. Por que vende? Usado em sucos, temperos, remédios caseiros e até em produtos de limpeza. Como plantar? Precisa de sol pleno e solo bem drenado. Pode ser plantado em vasos grandes. Tempo para colher, 1 a 2 anos, mas vale a pena esperar. Dica: escolha variedades anãs, que se adaptam melhor a vasos. Onde vender? Feiras, mercados e diretamente para consumidores. 18 Maracujá. Por que vende? Usado em sucos, doces e chás. Tem alta procura. Como plantar? Precisa de sol e suporte para crescer, como uma treliça. Pode ser plantado em vasos grandes. Tempo para colher, 1 ano. Dica: plante em épocas quentes e regue regularmente. Onde vender? Feiras, mercados e diretamente para consumidores. 5 Outras ideias. Além de hortaliças, ervas, flores e frutas, existem outras plantas que podem gerar renda. Algumas são menos comuns, mas têm boa procura. 19 Bambu da sorte. Por que vende? Muito usado em decoração e como presente. As pessoas acreditam que traz sorte. Como plantar? Cresce bem em água ou solo úmido, com pouca luz. Tempo para colher. Pode ser vendido assim que tiver um tamanho bom, cerca de 30 centímetros. Dica: mantenha a água sempre limpa para evitar fungos. Onde vender? Lojas de decoração, feiras e diretamente para consumidores. 20 Cogumelos comestíveis, como o shiitake ou champignon. Por que vende? Usados em receitas gourmet, tem alta procura em restaurantes e mercados. Como plantar? Precisa de um ambiente úmido e escuro. Pode ser cultivado em serragem ou troncos. Tempo para colher, 30 a 60 dias. Dica: comece com kits prontos para cultivo, que são fáceis de usar. Onde vender? Restaurantes, feiras gourmet e diretamente para consumidores. Como começar? Dicas práticas. Agora que você já conhece as plantas, vamos às dicas para colocar a mão na massa sem errar. 1. Comece pequeno. Não tente plantar tudo de uma vez. Escolha 2 ou 3 plantas que você já conhece ou que crescem rápido, como alface e manjericão. Assim, você aprende sem gastar muito. 2. Use o espaço que você tem. Não precisa de um quintal enorme. Muitas plantas crescem bem em vasos, jardineiras ou até em garrafas PET. Se você mora em apartamento, pode usar a varanda ou uma janela ensolarada.
3. Plante o que vende na sua região antes de escolher as plantas. Pergunte para vizinhos, amigos ou em grupos de vendas locais o que as pessoas costumam comprar. Em algumas cidades, ervas como manjericão e salsinha vendem mais. Em outras, flores como girassóis são mais procuradas. 4. Cuide bem das plantas. Cada planta tem suas necessidades, mas algumas regras valem para todas. Água, não encharque, mas também não deixe o solo secar demais. Sol. A maioria das plantas precisa de pelo menos 4 horas de sol por dia. Solo. Use terra adubada ou faça seu próprio adubo com restos de comida, como cascas de banana e ovos. Pragas. Se aparecerem insetos, use soluções caseiras como água com sabão ou óleo de neem. 5. Divulgue o que você vende. Não adianta ter plantas lindas se ninguém souber. Use as redes sociais para mostrar seus produtos. Tire fotos bonitas, faça vídeos curtos mostrando como você cultiva e poste em grupos de vendas da sua cidade. Outras ideias. Feiras locais. Muitas cidades têm feiras de produtores. É um ótimo lugar para vender. Entregue em domicílio. Combine com clientes para entregar na porta deles. Parcerias. Ofereça seus produtos para restaurantes, lanchonetes ou lojas de produtos naturais. 6. Comece com pouco dinheiro. Você não precisa gastar muito para começar. Use sementes de frutas e verduras que você já come, como tomate ou pimentão, vasos reciclados, garrafas PET, baldes e adubo caseiro. Com o tempo, você pode investir em ferramentas melhores. 7. Tenha paciência. Algumas plantas demoram mais para crescer, como frutas e flores. Não desanime se os resultados não aparecerem logo. O importante é ir aprendendo e melhorando aos poucos. Quanto dá para ganhar? Isso depende de vários fatores: o que você planta, quanto vende, onde vende e quanto gasta. Mas para dar uma ideia, vamos a alguns exemplos práticos. 10 vasos de manjericão. Se cada vaso for vendido por R$5, você ganha R$50. Como o manjericão cresce rápido, dá para vender várias vezes no mês. 20 pés de alface. Se cada pé for vendido por R$3, você ganha R$60. Em um mês, pode colher 2 ou 3 vezes. 10 buquês de girassol. Se cada buquê for vendido por R$10, você ganha R$100. Girassóis crescem rápido e são fáceis de vender. Se você plantar várias coisas e vender em diferentes lugares, pode chegar a R$300, a R$500 por mês no começo, sem precisar de muito espaço. E com o tempo, se organizar melhor e aumentar a produção, esse valor pode dobrar ou até triplicar. O segredo é não depender de uma única planta. Por exemplo, se você só vender alface e chover muito, pode perder tudo. Mas se tiver manjericão, girassóis e até algumas ervas como hortelã ou alecrim, uma coisa compensa a outra. Além disso, algumas plantas dão dinheiro em épocas diferentes. Os girassóis, por exemplo, vendem mais no verão, enquanto o alecrim e a hortelã são procurados o ano todo. Outra dica é vender para mais de um lugar. Você pode começar vendendo para vizinhos, amigos e parentes. Depois, pode oferecer em feiras locais, grupos de WhatsApp da comunidade ou até em pequenos mercados. Se tiver espaço, pode até montar uma barraquinha na frente de casa. Muitas pessoas preferem comprar direto do produtor, porque sabem que é fresco e sem agrotóxicos. Também vale a pena pensar em produtos que rendem mais. Por exemplo, em vez de vender só o pé de alface, você pode fazer kits com alface, rúcula e cenoura e cobrar um pouco mais. Ou então vender ervas secas, como orégano e sálvia, que duram mais e podem ser embaladas em saquinhos bonitos. Até mesmo plantas ornamentais, como suculentas ou mini-cactos, são fáceis de cuidar e vendem bem. Não esqueça de calcular os custos. Às vezes, a gente acha que está ganhando muito, mas esquece de descontar o que gastou com sementes, vasos, terra e adubo. Anote tudo para não se enganar. E comece pequeno para não gastar demais antes de ter certeza de que vai vender. Por fim, o mais importante é não desistir. No começo, pode ser que você venda pouco ou tenha que aprender com os erros. Mas com paciência e dedicação, o jardim pode se transformar em uma fonte de renda que ajuda nas contas do mês ou até vir um negócio maior. O legal é que, além de ganhar dinheiro,
você ainda cuida da natureza e tem um hobby que faz bem para a saúde. Aqui vão mais algumas dicas para transformar seu jardim em uma renda extra sem complicação. Primeiro, escolha plantas que as pessoas realmente querem comprar. Por exemplo, ervas como manjericão, hortelã e alecrim são ótimas porque todo mundo usa na cozinha. Se você mora em uma região quente, plantas que gostam de sol, como pimentas ou capim-limão, podem vender bem. Já em lugares mais frios, temperos como salsa e cebolinha são mais procurados. O segredo é observar o que as pessoas da sua cidade ou bairro costumam comprar e focar nisso. Outra ideia é vender mudas prontas para plantar. Muitas pessoas querem ter uma horta em casa, mas não sabem por onde começar. Se você já tem experiência, pode preparar vasinhos com mudas saudáveis e vender por um preço justo. Por exemplo, uma muda de tomate cereja ou de pimenta pode ser vendida por alguns reais, e o custo para produzi-la é baixo. Você também pode oferecer kits com várias mudas juntas, como um kit de temperos ou um kit de plantas para saladas. Se você gosta de plantas bonitas, invista em flores que são fáceis de cuidar e têm boa saída. Girassóis, por exemplo, crescem rápido e chamam a atenção. Você pode vender as flores cortadas ou as sementes. Outra opção são as violetas, que são pequenas, bonitas e vendem bem em feiras ou pela internet. Até mesmo folhagens como a jiboia ou a espada de São Jorge são fáceis de multiplicar e podem ser vendidas em vasos simples. Para vender, use os lugares que já estão ao seu redor. Feiras livres, grupos de WhatsApp da vizinhança ou até mesmo a porta da sua casa são ótimos começos. Se você tem um pouco mais de tempo, pode criar uma página nas redes sociais para mostrar suas plantas. Fotos bonitas e descrições simples, como muda de alecrim pronta para plantar, R$ 5, ajudam a atrair compradores. Também é legal oferecer dicas de cuidado junto com a venda, assim as pessoas se sentem mais seguras em comprar de você. Não precisa começar com tudo perfeito. Se você tem pouco espaço, pode usar vasos ou até caixotes de madeira para plantar. O importante é ir testando e vendo o que funciona. Por exemplo, se você perceber que as suculentas vendem mais do que as flores, pode focar nelas. Se as pessoas perguntarem muito por uma planta que você ainda não tem, vale a pena experimentar cultivá-la. E lembre-se, o boca a boca é poderoso. Se as pessoas gostarem do que compraram, elas vão indicar você para amigos e familiares. Por isso, capriche no atendimento e nas embalagens. Um vasinho bem arrumado ou um saquinho com uma etiqueta bonita fazem toda a diferença. Até mesmo um bilhetinho escrito à mão, agradecendo pela compra, pode deixar o cliente feliz e fazer com que ele volte. Por último, não tenha medo de errar. Às vezes, uma planta não cresce como esperado ou uma venda não dá certo. Isso faz parte do aprendizado. O importante é não desanimar e continuar tentando. Com o tempo, você vai pegando o jeito e descobrindo o que funciona melhor para você. E o melhor de tudo é que, enquanto você ganha dinheiro, ainda está fazendo algo que gosta e que faz bem para o planeta.